Fala pessoal, estou de volta aqui. Hoje eu trouxe o item 47 para vocês. Acho que é um item que vai agregar na preparação de vocês aí, principalmente na percepção, né? Vocês são novos aí no PAS UNB, primeira experiência. Então, assim, muitas coisas vocês não sabem ainda como é que é o perfil da prova e eu estou aqui justamente para tentar esclarecer isso para vocês. Então, perceba o seguinte, eu falei até no vídeo anterior da questão da música, mas nós temos também muito detalhe sobre a teoria do teatro mesmo, tá? A teoria teatral, assim, os principais conceitos, as principais informações. E às vezes a prova ela dá uma aprofundada boa em relação a isso, tá? Então o item 47 ele trouxe aqui pra gente o seguinte, ó. Recursos teatrais permitem com que o tempo dramático, então aqui ó, tempo dramático é o primeiro conceito que eu precisava saber aqui, ou da ficção, seja, então o tempo dramático ou da ficção, seja maior ou igual ou menor ao tempo cênico. Então aqui ele está comparando o tempo dramático com o tempo cênico, tá? Eu precisava saber qual que é o conceito dos dois para eu poder responder minimamente essa questão. Então eu trouxe aqui para vocês, já para agregar, que o tempo no teatro, na cena ali, ele pode ser classificado de três formas. Então você tem o tempo real, que é o tempo de representação, o tempo dramático, tá? Esse tempo é o tempo de duração da cena mesmo, tá? Então quantos minutos, quantas horas dura aquela cena ali. Esse é o tempo. Então, quando você vai até um teatro assistir uma peça ali que dura 2 horas, esse é o tempo real, é o tempo dramático, tá? É o tempo de apresentação. Já o tempo cênico, pessoal, é o tempo em que aquela história que está sendo ali retratada vai ser ali, é o tempo ali dela, tá? Então, em que época, em que momento histórico ela está acontecendo. Então você está lá de repente em 2020 assistindo uma peça que remete ao século XII, por exemplo. Então ali já está mais associado ao tempo histórico. Esse tempo cênico então vai ser o tempo histórico, o tempo em que acontecem os fatos da narrativa. Então aquela encenação ela representa um fato em qual época? Então esse é o tempo cênico, tá? Que é justamente o que o exercício pediu para comparar. E a gente pode ter também, às vezes, o tempo da escrita, tá? Que não foi explorado, mas ele poderia trazer. Tempo da escrita é o tempo em que a obra foi produzida, tá? Ela foi escrita quando, tá? Então, por exemplo, você pode ter esses 3 tempos completamente diferentes, tá? Cada um para um canto. Principalmente o tempo cênico e o tempo de escrita. Você pode ter ali, de repente, uma obra que retrata algo do século XV, tá? Sendo que aquela peça foi escrita no século XVIII, tá? E você está assistindo, às vezes, aqui em 2020. Então, você está assistindo em 2020 alguma coisa, sei lá, de 1500, que foi escrita em 1700, você está assistindo aqui em 2020. Tá? Então perceba que essas coisas não necessariamente caminham juntas ali. Então o exercício queria cobrar essa questão do tempo dramático em relação ao tempo cênico. Então, pessoal, o que ele disse aqui? Ele disse que o tempo dramático, graças aos recursos teatrais, eles permitem que o tempo dramático ou o tempo da ficção seja maior. Então ele falou que pode ser maior, pode ser igual e pode ser menor que o tempo cênico, tá? Então perceba que ele está comparando o tempo dramático com o tempo cênico aqui, certo? A banca considerou o item como sendo um item correto, tá? Com um item correto. Apesar que eu achei meio estranho aqui, assim, para mim faria mais sentido ela comparar o cênico com o dramático, voltando aqui, né? Falar que o cênico, ele poderia ser igual, menor, igual ali, mas de certa forma acho que talvez não faria tanta diferença assim. Mas o item é correto por quê, né, pessoal? O tempo dramático, perceba que às vezes a peça pode durar aqui 2 horas e está retratando uma passagem histórica que tem ali que representa 5 minutos. Então, talvez mais nesse sentido que a banca tentou trabalhar um pouco ali, nessa perspectiva, tá? Então, ou às vezes ele só quis trazer pra gente o seguinte, ele quis apenas trazer pra gente a seguinte ideia, que
eles serão diferentes, eles podem ser diferentes, tá? Eles podem ser iguais, mas podem ser diferentes também. Então, talvez pode ter sido mais nesse sentido que ele quis enfatizar que graças aos recursos teatrais você pode brincar com espaço-tempo. Você pode brincar da maneira como você quiser, que você quiser, em relação ao espaço-tempo na execução da peça. Eu acho que em linhas gerais seria isso. Então, o item está correto por conta desse detalhe. De fato, o teatro permite com que você brinque com o tempo mesmo. O tempo que está encenado não coincide com o tempo que está acontecendo aquela apresentação, né? Ele pode estar remetendo a alguma coisa lá do passado e esse tempo não coincidir ali, tá bom? Então, a gente pode olhar dessa maneira também, por isso que a banca trouxe o item como correto, tá joia? Então, são pequenos detalhes que às vezes pode fazer muita diferença na hora que você estiver resolvendo um item ali, né? O item não é difícil, mas ele é um item que quem realmente estudou, quem fez as provas anteriores e percebeu como é que cai, já ficou atento, estudou e se antecipou nas possibilidades de cobrança. Então, por isso que é importante você ter contato com as provas anteriores, de preferência comentadas também, tá? Eu destaco até para vocês que nós temos aqui embaixo, vou deixar o link dos nossos cursos, o curso completo, o curso por blocos, ou seja, por cada bloco ali, por só teatro, só música, só visuais. E também vou deixar o link para quem quiser adquirir a prova comentada de matemática. Tá? A gente destacou a prova toda comentada para vocês, quem quiser adquirir lá. E em breve a gente vai ter a prova toda comentada de todas as áreas ali. A gente vai estar trabalhando para isso aqui com vocês, tá bom? Pessoal, valeu, até o nosso próximo encontro. A gente vai falar, amanhã a gente fala então de outro ponto aí da prova de 2019, ou então eu busco de outras provas ali, mas eu vou selecionar sempre temas que eu acho que vai agregar na sua preparação. Grande abraço, continue nos acompanhando, espalha para todo mundo aí que nós estamos aqui todos os dias trazendo conteúdo para você, beleza? Até mais!